Bom, o que eu estava falando semana passada era sobre transformação espiritual. Tomei como base um texto que está no Novo Testamento. Tá? Se alguém não conhece o Novo Testamento é um livro, né, do cristianismo, basicamente bem mais exclusivo para o cristianismo. E esse texto fala sobre transformação espiritual e está ligado ao apóstolo Paulo. Tá? Então, só um minutinho. Bom, o texto diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto ele vem falar que há uma necessidade de a gente transformar a nossa mente. Ou seja, nós precisamos ter entendimentos renovados para poder conhecer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque nós chegamos num ápice da vida onde nós sabemos que tudo que está ao nosso redor, né, praticamente todas as coisas, nós estamos tendo acesso. E nós estamos chegando a um ponto em que nada mais satisfaz o ser humano. Então, nós precisamos olhar a vida de uma maneira diferente. Então, há uma necessidade de transformar a nossa mente. A nossa mente precisa ser canalizada para o propósito do eterno. Tá? Mas o que eu quero trazer para vocês, eu quero que vocês respondam a pergunta que eu fiz semana passada, eu quero voltar a falar com vocês. Se alguém perguntasse para você hoje qual é o propósito da sua vida, né? Qual é a razão da tua existência? Qual é o trajeto que vai nos levar a Deus? Aí eu queria jogar essa pergunta para vocês. Qual é o propósito da sua vida? Você já parou para pensar qual é o propósito? Aonde você está focado? O que é de importante para você na sua vida? Aí eu queria trazer para vocês compartilhar comigo. Quem quer falar? Vai lá, Henrique. A minha internet ela caiu aqui um pedaço, então eu não ouvi aí pelo menos o último minuto. Então eu não entendi. Não entendeu? A minha internet caiu aqui. Eu estou voltando àquela pergunta que eu fiz, Sandro, no último estudo. Qual é o propósito da nossa vida? Aonde o nosso coração quer chegar? Porque essa questão do desejo é muito importante nós estarmos prestando atenção. No fundo do nosso coração, nós temos um objetivo. E qual é o propósito? Aonde você quer chegar? Aonde você quer ir? Como é isso? É isso que eu quero instigar vocês a pensarem. Difícil, né? É difícil porque, assim, eu acho que a gente tem muitos desejos, né? E, às vezes, o desejo que a gente tem, ele não está corrigido, né? A gente vive uma vida para essa correção, né? Então, de repente, o propósito que a gente pode estar no coração pode não estar corrigido, né? Então, a gente tem desejos de realização profissional, tem desejos financeiros, você tem desejos familiares, a maioria, eu acredito que tenha filhos, você projeta coisas para os seus filhos, você projeta coisas para a sua família.
E espiritualmente, você projeta alguma coisa espiritualmente também, mas e aí? Né? Será que a gente devia projetar apenas o espiritualmente e as outras vertentes da nossa vida a gente abandonar? Eu não sei. Eu não sei. Então, a gente está tentando conduzir que tudo é um único, né? Não existe os desejos separados. Tudo é a vida, né? Tudo é espiritual. Cada ato do nosso dia, ele é muito espiritual. Mas dentro do nosso interior, nós temos um foco. Nós ainda temos na nossa alma uma confusão muito grande. Eu achei muito interessante um rabino falar que, por nós sermos confusos e não conseguimos ver a nós mesmos, o nosso interior ainda é muito misturado, ou seja, a alma divina com o ego é muito misturado, que a misericórdia do Eterno nos permite enxergar nos outros aquilo que nós somos. Ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são instrumentos para nos mostrar aquilo que é a obra que ele quer fazer em nós. Né? Então, nós ainda estamos muito divididos. Nós separamos as coisas. Então, é nesse sentido que a gente precisa olhar um pouquinho, olhar para dentro. É essa pergunta que eu estou fazendo. Vamos olhar para dentro. Aonde nós queremos chegar? Não significa que tu respondeu está errado, não. Não tem nada errado. A gente está trabalhando para a gente pensar, para a gente pensar. A gente quer chegar na luz, né? Silvia está falando, a gente quer chegar na luz. Como é isso? Johnny, quer falar? Tamires, quer falar? Cadê o pessoal do Maranhão? Mary? Socorro, quer falar? Puta, chegou hoje. Bom, eu penso assim, a nossa vida, ele falou com relação à questão pra gente, eu entendi ela falando, a gente está buscando a luz, a verdade é essa. E a nossa vida, ela é pautada em vários pilares, eu entendo assim, né? E toda essa questão espiritual é o que dá essa sustentação para o nosso equilíbrio, né? O meu intuito particular em buscar esse estudo e tentar me conectar mais, cada vez mais. Eu venho de um processo de reestruturação da minha vida, né? E eu acredito muito nisso. Eu acredito que quanto mais a gente se aproxima, né, dessa luz, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente procura, mais perto a gente vai chegar. E é isso que vai fazer com um todo. É crescer, contribuir, compartilhar. Eu entendo dessa forma. Maravilha. Mais alguém quer falar? Eu Jairo. Diga. Assim, ultimamente eu tenho visto muito essa questão eu estava acompanhando aí umas aulas do Daniel, aquele duelo 91, né? E aí, assim, falando muito a questão dessas duas forças, desses dois desejos, né?
o desejo de a força doadora, que é o desejo de doar, né? E a nossa força como um recipiente, como um partícula de um grande recipiente com desejo apenas de receber. E eu acho que o sentido vai estar na gente aprender a sentir esse desejo, não só de receber, mas o desejo também de doar, né? O desejo de entrar nesse mundo do doador, da força maior, nos alegrarmos em compartilhar, em doar. Eu acho que quando a gente passar a atingir esse nível, aí a gente vai estar, aí eu acredito que a gente vai responder essa pergunta que você fez aí. Bom, o que eu quero fazer-nos pensar. Primeira coisa, que a vida é um todo. Todos nós, de uma forma ou de outra, nós queremos chegar, subir a escada espiritual. Eu esqueci de perguntar a Mary, né? Daqui a pouco eu te dou uma palavra, Mary. Que você está num quartinho escuro, só estou vendo só a tua testa. Então, vou dar a palavra para a Mary, porque depois eu completo o raciocínio. Mary, quer falar? Jairo, hoje eu estou para ouvir. Tá para ouvir? Então, tudo bem. Não tem problema. Todos nós vislumbramos uma aproximação maior com a luz. Nós estamos assim olhando para frente e o nosso foco sempre é ter uma plenitude da presença do Eterno. Mas o mais importante na nossa vida é que o principal objetivo, ele não é o mais importante. O mais importante da nossa vida não é o propósito, mas o mais importante é o percurso, é o caminho que estamos trilhando. Por que eu estou falando isso? Porque é no caminho que nós vamos tendo aprendizado e é no caminho que as coisas vão mudando na nossa vida. Esse dia eu estava conversando com alguns amigos, irmãos, e veio um pensamento que tudo que você vive hoje é relativo. Por isso, não deve se radicalizar, nem se tornar extremo, nada na nossa vida. Porque aquilo que hoje você está vivendo, no percurso da tua caminhada, no percurso da tua transformação, amanhã você já pensa diferente. E se você vai passando pelos teus caminhos, você vai olhando para trás e vai ver o quanto você mudou. Então, o mais importante e o que a gente deve menos se preocupar é no ponto final. Eu quero a plenitude da luz, eu quero ter aquele relacionamento como os profetas tiveram com a luz. Isso menos importa. O que mais importa é o caminhar. Porque durante o caminho, nós começamos a ter experiências e essas experiências vão trazer aprendizado. E esses aprendizados vão nos trazer relacionamento mais profundo com a luz. E é ali que nós vamos sendo transformados. Então, muitas vezes a gente fica preocupado muito com o propósito lá na frente. Mas o que vai nos enriquecer é tudo aquilo que o Eterno vai colocar na nossa caminhada. O que você está vivendo hoje,
é o melhor que o Eterno está proporcionando para que você receba mais luz. Então, nós temos que nos preocupar muito com o nosso momento e observar todas as circunstâncias que estão ao nosso redor. Eu acho interessante quando a gente lê a Bíblia e lê a história, né, dos personagens bíblicos, Abraão, né, Isaac, Jacó, Moisés, né, todos os personagens bíblicos, você vai observar na caminhada deles que o mais importante não foi o final do patriarca Abraão, ou do patriarca Jacó, ou de Davi. O final, onde, né, a gente imagina que deveria ser a plenitude de todas as coisas, não foi o principal, mas o percurso, a caminhada, as dificuldades que eles passaram. Você vê Abraão passando por momentos difíceis em relação ao seu filho, você vê Abraão passando momentos difíceis em relação à sua esposa, a morte da esposa, o afastamento de um filho. Sabe? Você vai vendo que o percurso dos personagens bíblicos enriquecem a vida e os faz se aproximar cada vez mais de Deus. Você vê Jacó, poxa, um homem como Jacó, um homem que tinha um relacionamento profundo com Jacó, foi parar na mão de um rolão, né, que era o sogro dele, Labão. E dentro da nossa mentalidade, muitas vezes a gente acha inaceitável o momento que a gente está vivendo, porque o momento que a gente está vivendo muitas vezes não está alinhado com aquilo que nós pensamos. Então, nós vamos observar que a grande luz acontece hoje, no dia. A luz acontecia diariamente com Abraão, a luz acontecia diariamente com Davi, quando passava por circunstâncias, quando via as coisas acontecer. Olha, o que é mais importante? Quando abriu o Mar Vermelho ou todas aquelas experiências que Moisés passou nas 10 pragas? Vendo o poder de Deus, vendo a manifestação, vendo aquele povo egípcio se curvar diante do Eterno. Então, o mais importante não é aquilo que nós vamos receber lá na frente, mas o mais importante é o caminhar de nossas vidas. Ok? Então, eu queria jogar para vocês assim, falarem um pouquinho sobre isso. O que vocês pensam sobre isso? O que eu achei interessante é que quando o Jairo começou a falar sobre Abraão, né, tudo que ele viveu, realmente sempre me chamou a atenção foi não o fim o término da vida dele, né, aqui, mas foi o percurso nas histórias bíblicas, né? A gente sempre se depara com situações que a gente também está vivendo, que eles viveram. Então, realmente, o percurso das nossas vidas é que traz realmente a transformação, né? E às vezes a gente pensa assim, poxa, a gente não consegue chegar a esse foco que a gente tem, esse propósito, né? Parece que a gente não alcança. Eu tive um sonho uma vez que me marcou muito, uma época, muitos anos atrás, é que eu subia uma escada, mas quando eu chegava num certo ponto, eu descia, é como se alguém me puxasse, eu descia uns degraus, aí ficava subindo, ficava naquele sonho, naquela luta, né? E eu acho que a gente vive assim, a gente vive a cada dia uma luta, mas provavelmente a gente não desfruta, né, como deveria, das situações que a gente passa. A gente não reflete tanto sobre as coisas que a gente passa e o que a gente
cresce com isso. Quem mais fala? Eu vejo assim, muito pelo... É uma coisa simples na nossa vida, né? Se as pessoas que andam de ônibus aí, né? Quando tu sai de casa, quem anda de ônibus, e se for andar um percurso longo, né? Você pode observar que quando você chega, parece que não tem mais graça. Mas quando você entra dentro do ônibus, as coisas começam a acontecer. Aí você vê uma pessoa falando, outra reclamando, aí o motorista que fez alguma coisa errada, do lado de fora está acontecendo um monte de coisa, sabe? E parece que aquilo ali mexe com a nossa vida, mexe com a nossa alma. Faz a gente pensar, né? Quando a gente chega no local, assim, parece que... Mas o gostoso mesmo foi tudo aquilo que aconteceu, né? Às vezes se pega um ônibus lotado, está tudo lotado, as coisas estão apertadas. Não é bom, não é bom. Mas a gente vê que são experiências que a gente vai passando na vida. E quando a gente fala do texto do apóstolo Paulo, que fala, nós não devemos nos conformar com esse mundo, né? Não andar conforme o mundo. Ou seja, isso é em pensamento. Não pensar como as outras pessoas pensam, porque as pessoas que não estão conectadas com a espiritualidade, elas estão muito preocupadas com a solução do caso, né? A bênção em si, que é o produto final. Então o apóstolo Paulo fala, olha, vocês não devem ser como eles, você não deve pensar como eles, mas vocês renovam a mente para saber qual é a vontade do Eterno. Qual é a vontade de Deus? Então a vontade de Deus ela é diária. Ela está o tempo todo sendo colocada diante de nossas vidas, né? Hoje mesmo, se você observar, desde que tu levantou e começou a ter as tuas experiências, começa a ter os desafios para que você encontre a luz do Eterno. E aí vai nos conectar com aquilo que a Fabiana falou, né? Da necessidade de nós começarmos a observar o nosso ego, o nosso desejo. Porque nós podemos fazer do nosso dia, ou do nosso percurso, um percurso e um dia com muita luz, com muita presença de Deus, mas podemos tornar o percurso ou o dia completamente obscurecido, sabe? Triste, né? Com problemas, com dificuldades. Então, o que mais importa, né, nas experiências que a gente vê de todos os patriarcas da Bíblia, ou na vida diária, o que mais importa é o dia a dia, o caminhar. Tudo é muito espiritual, né? O espiritual não é só a gente se fechar num quarto, fazer uma meditação, fazer uma oração, estudar a Torá. O espiritual não é só isso. O espiritual é quando você acorda, abre os olhos, agradece a luz do Eterno por ter dado mais uma oportunidade da vida, e ali começou a tua vida, ali começou o teu dia, né? Um dia renovado, um dia transformado, tá? Então, eu vejo, e os cabalistas, eles falam muito sobre isso, que quando a pessoa está preocupada apenas com o propósito, ou, por exemplo, se você está dentro do teu trabalho, né? Se você está preocupado lá na frente com aquilo que você vai ganhar, com aquilo que você vai receber de promoção, né? Se você está preocupado, se você está só focado nisso, esse não é o principal. O principal é o percurso. É como você vai fazer isso. Como as coisas vão acontecer para chegar a esse propósito. Porque
nós vamos viver diariamente das bênçãos de Deus. Quem mais quer falar? Fala aí. Eu gostei desse exemplo aí, Jair. Né, a questão do pessoal e do ônibus aí, é bem isso que você falou. E aconteceu um caso interessante ainda há pouco comigo, né? Eu estava atendendo um cliente, e aí esse cliente tem vários filhos, né? E um dos filhos desse cliente me perguntando como é que era o trabalho e tal, quanto se ele fosse trabalhar com a gente, quanto que ele ia ganhar, né? Quais eram os benefícios e foi falando das qualidades dele, né? E eu já percebi de cara que o perfil dele não se encaixava para o que a gente precisa, né? Assim, e eu vi ele muito interessado no resultado final, né? Poxa, eu ganho quanto, meu salário vai ser quanto e tal. O cara não sabe nem se, entendeu, como é que é o negócio. Então, assim, é igual você está falando, as pessoas hoje estão preocupadas lá com o finalzinho, mas o processo é que traz o engrandecimento, né? O crescimento espiritual para a vida da gente é o dia a dia, sabe? Não é à toa que a oração lá fala, né? O pão nosso de cada dia, porque o pão tem todo um processo de trabalho para se fazer ele todo dia, né? Desde o momento que se colhe o trigo, ao momento que o cara vai lá, que moe, que tal, e passa por uma série de processos e de fermentação até o pão se tornar perfeito, né? É um trabalho que só dá para fazer um pão. Então tem que ser diário, né? Nós somos como eu tenho que curtir o momento. Eu tô numa fase assim de curtir os acontecimentos, entendeu? É isso aí. Vamos embora. Quer falar? Não pode falar. Tanto o olhar para frente, preocupado com o propósito, como se entristecer na vida, ou trazer depressão, angústia e dor por aquilo que ainda não veio, ambos os fatos, eles desconectam a gente da luz. O que conecta a gente com a luz do eterno é a cada dia você observar que você precisa trabalhar, né, trabalhar muito forte no físico e no espiritual, para que essa luz venha trazer transformação interior. Então, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de transformação espiritual, né? O nosso foco, né, se você entrar dentro da religião, né, você vai ver que a religião vai falar, olha, o teu foco é ir para o céu. E aí as pessoas estão assim, lutando para ir para o céu. Elas estão lutando por um monte de coisa. Ou elas querem herdar o Éden. Olha, eu não me importo o que vai acontecer aqui. Eu só quero ter uma vaga no Éden. Mas, na verdade, elas não se preocupam, muitas vezes, com o que está acontecendo, com o percurso. E é isso que a luz está trazendo diariamente para nós, né? A Cabala fala que uma pessoa que pensa dessa maneira, que ela está preocupada com o foco lá na frente, ou então está triste por causa do foco lá na frente, a mente dela está estreita, né? Então precisa ser o quê? Alargar os nossos pensamentos, precisa renovar o nosso entendimento, abrir os nossos olhos espirituais para contemplar aquilo que o Eterno quer fazer. E aí nós vamos descobrir a boa e agradável vontade do Eterno. Pode falar, Randa. Então, você tocou num ponto aí que é uma coisa que eu ouvi, até foi no grupo lá do Nicaru, né? E realmente é o tipo de coisa que você ouve e que você é obrigado a repensar algumas atitudes, né? E é aquilo que você falou sobre o Éden, né? De você ficar esperando receber lá no Éden sua recompensa, de ir lá para o Éden, lá no meio dos bons, lá viver em paz, alegria, tranquilidade. E, na verdade, o que Deus quer é que você busque o Éden aqui. Que você construa suas relações com as pessoas
dessa forma, de construir relações de paz, de alegria, de tranquilidade, que é esse que é o propósito de Deus para a comunidade, assim, para o relacionamento entre as pessoas, entendeu? E aí a gente acaba tendo, por conta de uma herança, né, que a gente recebeu do cristianismo, achando que isso é para uma outra vida. Não, é para você trabalhar isso aqui. Perfeito. A melhor forma para a gente lidar com essa reatividade durante todo esse percurso. Como você está falando, todas as coisas que vêm acontecendo para nos moldar, nos aproximar da luz, fazer a nossa correção. Essa parte eu entendi. A minha grande, né, acredito que é o grande ponto de todos nós, é como lidar com a nossa reatividade perante essas adversidades que vão aparecendo na nossa vida. Né? Ao longo do nosso percurso, de forma contínua, de forma diária, aparecem grandes coisas e pequenas coisas, e às vezes a gente perde a paciência com pequenas coisas. Eu entendi do ponto de vista do que você falou a longo prazo. Digamos que eu traga para o lado espiritual ou para o lado profissional também. A longo prazo eu tenho uma meta e tenho um projeto, e eu não devo sofrer nem ficar antecipando o que vai ainda ou não acontecer, mas como lidar com essa reatividade no dia a dia, né? Que eu acredito que nisso que está a nossa correção, a gente aprender a lidar com isso no dia a dia. Perfeito. Nós precisamos identificar as reatividades nossas, porque a reatividade minha é diferente da sua, que é diferente da do Wilson, que é diferente do Henrique. Cada um de nós temos uma maneira de viver. E o que é a reatividade? A reatividade, vamos trazer em palavras bem mais simples, seria o conforto ou a preguiça da nossa alma. De não querer se opor à nossa natureza egoísta. Porque a nossa natureza egoísta, ela quer conforto, ela quer as coisas de imediato, ela quer satisfazer os nossos sentimentos pessoais. Então, todas as vezes que nós estivermos diante de uma circunstância onde você perceber que essa reatividade está conectada não a uma bênção para outra pessoa, mas para satisfazer a sua necessidade pessoal, precisa-se agir de forma proativa. O que é uma forma proativa? A proatividade é você ir contra aquilo que você queria tanto fazer. Vamos dar um exemplo. Né? Costuma os cabalistas falarem também lá nos nossos estudos. Né? Suponhamos que você goste muito de dormir até mais tarde. Né? Vamos dizer que o domingo seja o domingo para dormir até mais tarde. Aquilo ali está como uma religião, virou uma religião, virou um foco pessoal para a pessoa. E se houver uma necessidade de você não dormir até mais tarde, mas você ter que acordar bem mais cedo, você vai perceber que se você quer mesmo dormir até mais tarde, você vai ver uma reação ruim, um incômodo, e talvez até brigar com outras pessoas por causa dessa circunstância. Então, a maneira é perceber e ir contra essa natureza. Então, a natureza reativa é ela que traz raiva, ela que traz ódio das pessoas, irritação. Quando você estiver irritada, ou qualquer um de nós estivermos irritado ou com raiva, isso é porque tem algo dentro de nós que não está sendo satisfeito. Isso é uma maneira reativa. Quando a gente está com medo, quando a gente está ansioso, isso é porque algo não está preenchido. Nós queremos algo para a gente. Então, a maneira de agir é uma maneira de
e contra aquela natureza. Se você tem uma natureza de acordar de manhã cedo entristecido, isso é uma maneira reativa. De novo, acordar cedo, trabalhar, voltar para o batente, tudo de novo, olhar para aquelas pessoas. Então, a maneira é olhar a vida de forma diferente. É tomar a vida como algo que Deus está te dando como oportunidade para que a luz venha brilhar mais forte. Não sei se consegui passar para você. Conseguiu compreender? Entendi. Na verdade, é um exercício diário, né? Todos os dias a gente tem que ir se moldando e se aproximando. E eu entendi isso, né? Eu tenho lido bastante coisa. A partir do momento em que eu vou detectando e tomando consciência, isso vai se tornando mais simples de perceber no meu dia a dia. Eu acredito que eu sempre fui extremamente reativa em relação a isso, né? E reagir de forma negativa. E agora, como eu tenho consciência de que isso está acontecendo, tem sido mais fácil de identificar e buscar corrigir, realmente. Perfeito. É isso, por isso que a gente está falando sobre a transformação espiritual, porque a transformação espiritual ela é gerada nesse dia a dia. É nessa luta contra a nossa natureza. Então, cada um vai ter uma natureza reativa dependendo, né, muito diferente do outro. Né? Como eu falei, às vezes, né, uma pessoa fica preocupada, está no meio do mês, está preocupada já que o dinheiro não vai dar. Mas nem sabe se o dinheiro não vai dar. Mas nem raciocinou disso, mas já está preocupada. Ela já está ficando nervosa, ela já está economizando, já está começando a reclamar com as pessoas. Mas isso é uma maneira reativa. Às vezes é até um conforto para a pessoa ficar reclamando. Então, qual é a maneira de mudar isso? É se opor a isso, esquecer isso, ir em frente, trabalhar, ficar em paz, ficar alegre. Tem um locutor no rádio, né, que ele responde sobre economia. E as pessoas ligam para ele perguntando: olha, eu tenho dinheiro, estou preocupado com o meu dinheiro, não sei se eu aplico, não aplico, se eu compro letra de câmbio, se eu compro um terreno. E ele orienta as pessoas, ele fala: olha, o melhor caminho para você é aplicar nisso, aplicar naquilo, comprar isso, comprar aquilo. A pessoa está preocupada com isso. Mas no final, interessante que ele finaliza assim: não deixe de curtir o final de semana com a sua família. Toda vez que ele dá a opinião dele, praticamente ele está falando: olha, tudo isso que eu estou te falando, não esquenta a tua cabeça, não. Você viva bem com a tua família, curta, vá passear, se divirta. Então, se desconecte dessa reatividade. E nos traz medo, né? Nos traz temor das coisas futuras. Ok? Então, é isso que vai fazer a diferença na nossa vida espiritual. Mais alguém quer falar? Jairo, eu tenho uma pergunta. Certo? Vou te dar um exemplo aqui. Eu trabalho no comercial, certo? E aí eu saí para vender, né? E eu saí com um tipo de pensamento. Um dia eu acordo e saio com o pensamento de, hoje eu vou sorrir, eu vou dar o melhor de mim, tal, vou agradecendo a Deus pela oportunidade de estar vivo. E já vou cheio de energia, né? Coloca até uma música aí que me coloca para cima, né? Eu acredito muito nessa questão aí das palavras, né? Da energia que tem e tal. E aí a gente vibra e sai vibrante. Mas vai acontecer um dia que o cara vai sair assim, tipo, meio que para baixo e tal. E a minha pergunta é, nesse exato momento, né? Nesse exato momento, aconteceu algo dentro de mim
eu perdi a conexão com a luz e me conectei com alguma outro tipo de força, sei lá. É por aí mesmo, Jair? Então, na verdade, quando você acorda de uma maneira para baixo, você deve se perguntar e tentar, assim, de uma maneira meditativa, encontrar o que você está querendo, que você não recebeu, que está te levando àquele estado. Porque a mudança de humor, ela está diretamente ligado a um desejo não preenchido. Quando um desejo não está preenchido, você automaticamente está conectando com a ausência da luz. Né? Então, a primeira coisa que você vai precisar saber é o que é que você está querendo que você não recebeu e que você está trazendo isso para a tua vida. Quando você descobre isso, você tem que reagir de uma maneira diferente. Aí é a proatividade. Se você permanecer, é como um pobre coitado que quer ouvir de alguém: Wilson, por que tu tá triste? Vem cá, vou te dar um abraço. Então a reatividade, ela quer o quê? Algo para satisfazer aquela necessidade. Quando você reage perante essa circunstância e falar: não, essa é a porção que a luz me deu hoje. E eu vou em frente. Ainda que seu dia seja completamente ruim, essa é a porção. E é a melhor porção para o teu dia. Você, assim, vai perceber que essa tristeza ela vai escapar. Ela vai embora. Porque tudo está dentro da nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a gente deve renovar o nosso entendimento. Tudo é a maneira de nós olharmos. Né? Se você pegar 3 pessoas e olhar para um quadro e falar assim: o que você vê de tão importante nesse quadro? A pessoa, cada um vai falar uma coisa. Então, a maneira que você está vendo não é real. A maneira que tu está vendo a vida, que está te trazendo triste naquele momento, ela não é verdadeira. Você precisa acreditar nisso somente. Assim, eu tô te perguntando, mas eu coloquei exatamente esse exemplo aí que você está dando, eu coloquei ele hoje. Realmente eu senti uma grande diferença, entendeu? Uma grande diferença. Eu parei o carro, aí por que eu tô assim? Eu não quero isso, entendeu? Eu quero reagir de forma contrária. E aí eu fui procurar lembranças de coisas boas, entendeu? Que eu vivi, assim, relativamente no passado, né? Se é que podemos dizer. E aí aquilo foi me trazendo uma certa motivação e foi mudando o meu astral e foi mudando tudo, entendeu? E daqui a pouco a realidade já era outra, entendeu? Então, assim, eu te perguntei isso para eu poder confirmar, né? Algo dentro de mim que já me dizia que o que eu fiz foi correto, né? Eu reagi de forma contrária, né? Eu entendi que o propósito de eu ter acordado triste, na verdade, não foi para me ficar triste, foi para me reverter aquela situação. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Quando a gente começa a perceber isso na nossa vida, nós vamos entender que isso que é a transformação espiritual. A transformação ela é diária. Vai chegar um tempo que você não vai sentir mais isso. Vai chegar um tempo que você vai... até as próprias pessoas vão começar a perceber que você age de uma maneira diferente. Mas por que você está sempre assim? Você está sempre feliz? Isso não é autoajuda. Isso não é um incentivo humano, mas é confiança na luz. O que a gente precisa ter é confiança na luz.
A porção que ele está te dando é a porção para a tua transformação diária. O que você tem hoje é o melhor que o Eterno está preparando para você hoje. Amanhã é outro dia. É como aconteceu com Abraão, né? Um dia Abraão perdeu Sara. Aquela era a porção dele. Mas outro dia ele teve uma visão do Eterno que falou para ele: eu vou te abençoar tanto que quantas estrelas? Aquela era a porção daquele dia. Nós não podemos viver de porções todas as vezes que alegram somente a nossa vida material. A cada dia vai ser algo que vai transformar a nossa vida. Perguntas? Mais alguém quer falar alguma coisa? Tudo isso que nós estamos conversando aqui, né, me trouxe uma reflexão sobre como é que... É uma coisa assim que eu já ouvi há um tempo atrás e eu vejo assim, me trouxe lembrança essa questão do processo, né? A gente separa, né? A gente separa a espiritualidade da nossa vida diária. Não sei se alguém aqui já teve essa percepção, né, de ter a vida assim, na nossa vida diária, parece que a gente, se eu estou trabalhando, eu separo, sabe? De você ser espiritual, você achar que é coisas espirituais e coisa física, né? O teu dia a dia. E nós somos seres espirituais, né? Uma coisa assim que os sábios falam é que tudo que é físico tem fim, mas a espiritualidade, nossa alma, ela é espiritual, ela tem continuidade. Então, quando a gente pensa no processo, a gente começa, se a gente observar o processo como algo que é uma continuidade, você vai começar a refletir que é muito importante tudo que acontece durante o seu dia. Né, e trazer esse tipo de reflexão, né? Eu não acordei bem hoje, por que eu não acordei? Se eu não estou bem, por que eu não estou bem? Não achar que é uma coisa, porque é do físico, né? Não, mas se a gente vê como tudo é espiritual, né? Nós devemos viver uma vida espiritual completa, não... agora eu estou aqui conversando, nós estamos estudando, falando sobre Deus, então é espiritual. É isso que eu estou querendo mostrar. Eu estou cozinhando, fazendo a comida, ou trabalhando fora, alguma coisa assim, aí já é uma coisa física. Aí a gente não vive o processo. A gente vive, o espiritual vai ser só... né? Eu vou buscar, não busco o espiritual como algo que o Jair aqui falou, né? Me trouxe essa lembrança que realmente a questão toda é o processo. Se a gente está focado naquela coisa final e a gente não vive o processo, a gente separa o que é físico e o que é espiritual. Se eu estou fazendo uma comida, não é espiritual, mas se eu estou aqui lendo a Torá, é espiritual. Tipo isso, né? Me vem esse pensamento. Nós temos que tomar cuidado com a área religiosa, né? A gente não tem como não falar, né? Porque a área religiosa fala: cumpra aquilo ou aquilo outro, e você receberá no futuro. Isso é uma projeção. Então, cumpra isso, 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 isso. Faça isso, 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 isso. Que isso vai te conectar com o Eterno. Então, até mesmo você pensar como propósito a conexão do Eterno, muitas vezes te desvia daquilo que está acontecendo no dia a dia. Né? Quantas pessoas a gente vê, eu vou para o morro, eu vou me afastar, vou para uma fazenda que eu quero me conectar.
a minha intenção é me conectar. Mas a conexão, ela é diária dentro de tudo que está acontecendo ali. Aquela é a conexão verdadeira. Onde você está trazendo luz o tempo todo. Não estou dizendo que se afastar para meditar não é conectar, não. Mas o foco que a Cabala fala, o foco que os sábios da Cabala colocam, é que o processo vai te conectar com a luz. O processo, a luta, o caminho. É como aquela história do ônibus que eu falei para vocês. Nós vamos chegar lá na luz. Baruch Hashem, nós vamos chegar lá na luz. Mas quando tu sai, tá dentro do ônibus, começa a acontecer um monte de coisa. Esse é o trajeto da vida. É por isso que tem muita gente que sonha que está andando de ônibus, está andando no carro. É o processo de transformação que está acontecendo. E isso nós precisamos observar e dar muito valor. Porque quando a gente dá valor a tudo que está acontecendo diariamente, nós vamos conseguir captar essas maneiras reativas e as nossas maneiras que nós precisamos agir de forma proativa. Nós estamos caminhando para o final aqui. Os sábios da Cabala dizem que a bênção, ela só é uma bênção quando ela é recebida em decorrência de um processo. Aí você fala assim, pô, mas eu pedi alguma coisa e recebi. Os sábios da Cabala falam que isso é resposta de oração. E a verdadeira bênção você não pede. Você simplesmente recebe em decorrência do teu dia a dia, do teu processo, do teu relacionamento, do que você angariou de abrindo mão do teu egocentrismo em prol do outro, né? Do compartilhar. E aí você vai ver que as coisas vão girando, as bênçãos vão acontecendo. Então, bênção, na verdade, não é aquilo que você pede, mas aquilo que você recebe de uma maneira que ela está conectada a tudo que tu está vivendo, né? E muitas vezes nós não compreendemos as bênçãos do Eterno. Bom, o que eu queria trazer para vocês era isso, né? Para vocês meditarem. Queria até que vocês meditassem durante a semana sobre isso. Vocês podem entrar em contato com a gente. O grupo do Zap está aí. Você pode emitir uma opinião. Ok? Você pode emitir uma opinião. Olha, sobre o estudo eu entendi isso, aquilo. Isso está acontecendo na minha vida. Por que eu falo isso? Porque isso enriquece o nosso grupo. Então, o grupo Zap, ele é um grupo que pode trazer enriquecimento também. Então, eu sugiro isso para vocês também, que estudaram hoje, né, conosco, e de compartilhar com as pessoas as experiências diárias e aquilo que tem trazido de bênção para vocês. Ok? Deixo para vocês agora, eu estou finalizando praticamente com o estudo. Alguém quer falar? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguma experiência com o Eterno? Não? Gente, já há um tempo que eu estou querendo falar com vocês a respeito da participação das pessoas. Eu consegui colocar alguns homens para participar, trazer alguma coisa que o Eterno falou durante a semana. Então, eu queria estender isso para as mulheres também. Então, assim, eu vou colocar um aviso no grupo Zap, vocês estão aqui, tinha outros que não estiveram hoje nas aulas, nos estudos nossos. Então, oferecendo para alguma mulher que queira participar, traz alguma coisa para dividir com a gente. Aconteceu alguma coisa durante a semana, tu sentiu que a luz do Eterno falou contigo, que mudou alguma coisa, uma experiência que você estava reativo e de repente você tomou uma posição proativa. Então tudo isso é válido, não é dar estudo,
mas é algo de trazer como experiência. Então, eu quero colocar para as mulheres a partir da semana que vem também, na próxima sexta-feira. E conto com vocês, né? Mulheres que têm muita coisa boa para poder colaborar conosco. Tem alguma voluntária? Por enquanto, não? Mensagem, Kátia. Gente, foi bom estar com vocês aí. Tá bom? Beleza. Quero agradecer a Silvia aí, Jair. Gostei do comentário dela, muito bom. Legal, legal. Obrigada aí, obrigada. Vamos a cada dia fazer com que seja sempre ativo isso, né? Em todos, tanto nos homens como nas mulheres. Aqui nós queremos uma abertura bem grande para todo mundo compartilhar, porque eu sei que todo mundo é rico aqui de interior. Tem muita coisa boa divina nisso. Foi muito bom ter Socorro, primeira vez chegando no nosso estudo. Legal, tá? Obrigada, eu queria agradecer a oportunidade, tá? Foi muito bom, tem sido muito bom. E eu tenho certeza que eu vou aprender muito e eu quero contribuir também. Ok? E estamos juntos aí, o que você precisar da gente aí. Qualquer um dos irmãos do grupo pode entrar em contato. Obrigada pelo acolhimento. E aí vai ser uma benção aí. Vai ser uma benção estar com a gente. Johnny, valeu. Shabbat Shalom. Cadê a Rose? Tá colocando as meninas para dormir. Dá um beijo aí na Rose. Um abração na Rose aí. Beijo para todas. Ok. Um abração, Mary. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para vocês. Tchau. Shabbat Shalom. Tchau, tchau. Quem é ela? Esse aqui. Não falou não, né?